Sou idiota por pedir a minha namorada para parar de ser uma vadia e pedir desculpas? Então, eu, homem de 25 anos, e minha namorada, mulher de 25 anos, vamos chamá-la de Alexa, estamos juntos há 3 anos. Há alguns dias, foi o casamento do irmão dela, George, e nós fomos. Nós e alguns dos nossos amigos estávamos na mesma mesa mais tarde no local. Acontece que a meia-irmã da minha namorada, mulher de 26 anos, vamos chamá-la de Raquel, foi convidada e estava na mesma mesa que eu e minha namorada. Preciso observar que Raquel é filha da minha sogra, que ela teve antes de ter Alexa e depois abandonou completamente Raquel com o pai dela para viver a vida com o pai da Alexa. Eles não tinham conhecimento da existência de Raquel até que minha sogra confessou ao George que ela tinha uma filha antes deles. Então George entrou em contato e encontrou Raquel, e ela estava feliz em manter um relacionamento com eles, mas Alexa era completamente contra e nem queria conhecê-la. É por isso que Raquel e Alexa não se dão bem. Isso foi há 4 anos. Também tenho que dizer que conheci Raquel e nos demos bem. Como Raquel não conhecia ninguém mais no casamento, George a colocou na mesma mesa que eu, Alexa e nossos amigos. Assim que Alexa viu, seu humor mudou. Ela começou a lançar pequenos inocentes insultos para ela e depois disse que estava apenas brincando. Raquel não parecia realmente se importar até que Alexa disse: "Então, Raquel, como está seu pai?" Eu quase perdi a calma naquele momento. O pai de Raquel faleceu quando ela tinha 15 anos e todos sabiam disso. Raquel não disse nada, apenas a olhou com um olhar quase piedoso. Em seguida, ela se desculpou e foi pegar uma bebida. Eu me virei para Alexa e disse a ela que, se ela não parasse de ser desagradável e não pedisse desculpas, eu a deixaria ali mesmo. Alexa ficou na defensiva, dizendo que eu estava defendendo Raquel porque estava atraído por ela e que eu queria dar a ela pena porque ela é uma órfã pobre. Ela disse tudo isso na frente de todos. Eu a ignorei pelo resto da noite. Na hora de ir embora, a deixei em casa e fui dormir na minha casa. Então, sou o idiota? A mãe de Alexa, George e Raquel estava presente no casamento? Houve algum tipo de reconciliação entre a mãe e Raquel? Sim, ela estava, mas George se certificou de que ela estava sentada em uma mesa longe da nossa, para que ela ficasse fora do campo de visão de Raquel. Ela nem mesmo reconheceu o fato de que Raquel estava lá, e acredito que Raquel não veio em busca de reconciliação, mas apenas para o casamento de George, já que eles têm passado muito tempo juntos como irmãos. Você disse algo para Raquel depois? Em certo momento, ficamos sozinhos à mesa, e eu pedi desculpas pelo que Alexa disse. Ela me disse que eu não preciso pedir desculpas pelas ações de outras pessoas. Você precisa terminar completamente com ela, não apenas deixá-la no local. Eu não queria causar uma cena no casamento do meu amigo, o incidente já foi o bastante, eu acredito. Mas sim, vou terminar e atualizar todos vocês. Veredito, não é o idiota. Atualização. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelos conselhos. Eu já ia terminar com ela de qualquer forma, mas é bom saber que as pessoas concordam comigo. Aqui está como tudo aconteceu. Eu não tinha falado muito com a Alexa depois do casamento porque ainda estava muito bravo com o comportamento dela. Fiquei na minha casa e evitei suas ligações e tentativas de entrar em contato comigo de qualquer maneira. Ela veio até minha casa 2 vezes, mas eu não atendi a porta. Eu queria pensar, e fiz a postagem ontem porque comecei a duvidar se estava certo. Agora percebo que estou. Fui até a casa dela esta manhã e pedi para conversar. Ela começou a se desculpar comigo pelo que disse, mas eu disse a ela que não sou a pessoa para quem ela deveria pedir desculpas. Ela percebeu o que eu queria dizer e parou de falar. Continuei e disse a ela que acabou entre nós e para nunca mais me ligar. Ela começou a entrar em pânico e disse que pediria desculpas a Raquel se isso significasse que eu não terminaria com ela. Eu concordei, sabendo que terminaria com ela mesmo se ela se desculpasse, porque ela só está fazendo isso para que eu fique. Ainda assim, eu queria ouvi-la se desculpar porque era justo com Raquel. Ela ligou para Raquel naquele momento e depois de um tempo, Raquel atendeu. Alexa começou a dizer como ela estava arrependida pelo que disse, e que isso a estava corroendo nos últimos dias e que não consegue dormir, etc. Mentiras, e pelo que vi, Raquel sabia que ela estava mentindo. Não acho que Raquel sequer se importou em ouvir um pedido de desculpas, já que ela apenas disse um simples ok e desligou. A Alexa se vira para mim e pergunta: agora você está feliz? Eu não estava e disse a ela:
Virei-me para sair e disse a ela que vou buscar minhas coisas enquanto ela estiver no trabalho. Ela começou a entrar em pânico e gritar comigo como se eu a tivesse enganado para se desculpar com um bastardo e que não é culpa dela que sua mãe andou cometendo erros antes de tê-la e que há uma razão pela qual Raquel foi deixada por sua mãe. Naquele momento, percebi que a pessoa que estava na minha frente não era a mesma pessoa por quem me apaixonei. Apenas saí. Ela tem me ligado por horas, mas eu a bloqueei. Raquel também ligou, para perguntar se eu ainda estava vivo, já que ela soube através de George que eu terminei com Alexa. Eu disse a ela que foi um alívio e me desculpei novamente pelo incidente no casamento. Mais uma vez, ela me disse que não é minha culpa, então eu não preciso pedir desculpas. Então é isso. Estou bastante feliz, para ser honesto, e não é como se eu fosse sentir falta da toxicidade. Obrigado a todos pelos comentários. Sou a idiota por não querer que meus pais saibam que meu namorado é latino? Meu namorado nasceu nos Estados Unidos, mas seus pais são da Argentina, ele fala espanhol, aprecia a cultura tradicional e tem várias tradições argentinas. No entanto, ele tem pele clara, pois seus ancestrais são da Europa, e se chama Benjamin. Portanto, não é muito óbvio que ele seja latino, exceto quando o ouvem falando espanhol. Agora, não tenho problema com ele sendo latino, mas meus pais são muito conservadores. O tipo de conservadores que acreditam que todos os latinos são criminosos. Meu irmão já teve uma namorada exótica, e meus pais não gostaram nada disso. Então, quando decidimos que era hora dele conhecer meus pais, eu disse a ele para esconder que é latino. Ele concordou com isso. Uma vez, durante o jantar com meus pais, eles perguntaram sobre o sobrenome dele, Rossi, e ele explicou que seus avós eram da Itália. Meu pai, sendo como ele é, disse, por um momento, pensei que você fosse um imigrante legal, porque, para ele, todos os latinos são ilegais. Então minha mãe fez outro comentário, e meu pai mais um, e basicamente eles começaram a insultar todos os latinos. Eu podia ver meu namorado se sentindo muito desconfortável, especialmente quando meu pai perguntou se ele concordava com eles. Mais tarde naquela noite, depois de sairmos da casa dos meus pais, ele me disse que não ia mais esconder sua origem étnica, que se sentiu insultado. Eu entendo meu namorado, mas meus pais o adoram. E não quero sacrificar meu relacionamento com eles por causa do meu namorado, mas também não quero deixá-lo. Acho que ele deveria esconder isso um pouco mais, pelo menos até que eles o aceitem, ou uma vez que já estejamos morando juntos ou algo assim. Veredito, é a idiota. Atualização. Depois de ler todos os seus comentários, eu percebi. Eu estava agindo de forma horrível e também estava sendo racista quando tentei defender meus pais. Eu queria consertar as coisas. Primeiro, me desculpei com meu namorado, e ele disse que estava tudo bem e que não era culpa minha, embora eu não tenha mais certeza se ele está sendo honesto e não está mentindo para que eu não me sinta mal. E então veio a parte difícil, contar aos meus pais. Decidi ir sozinha. Eu tinha começado essa confusão e precisava resolvê-la, e sabia que não seria agradável, então não queria que meu namorado também passasse por isso. Fui almoçar com meus pais. Depois que terminamos, estávamos conversando. Comecei com "Vocês gostaram do Benjamin?" Eles gostaram dele. Então eu disse que precisava contar algo a eles. Eles olharam diretamente nos meus olhos, provavelmente pensando que eu estava grávida ou algo assim. E então eu contei a eles. Eu estava preparada para gritos, mas não, houve apenas silêncio. Depois de alguns minutos, meu pai disse, "Então você namora um daqueles", e continuou com muitos insultos. Minha mãe tentou me convencer a terminar com ele, e eu disse a eles, "Vocês não gostaram dele? Ele não parecia ser uma pessoa legal?" Mas então meu pai começou a falar sobre como eles sempre parecem legais quando você os conhece, mas depois se transformam em monstros. A discussão durou alguns minutos, eu tentando fazê-los ver que ele era uma boa pessoa e depois eles me ignorando e continuando com os insultos. Simplesmente saí. Me sinto péssima agora, pelo que fiz e pelo que fiz agora. Meus pais são racistas, mas eu os amo, eles me criaram e me deram muitas boas lembranças. Mas eu também amo meu namorado e decidi que prefiro manter meu relacionamento com ele. Não sei o que meus pais vão fazer, se não vão mais falar comigo, ou se vão falar comigo apenas para insultá-lo. Mas eu fiz isso, não consertou o que fiz, mas pelo menos me sinto um pouco melhor.
Obrigada a todas as pessoas que responderam ao meu post. Eu sei que muitos de vocês não vão me perdoar e vão me chamar de racista. Mas pelo menos vocês me ajudaram a ver o que fiz de errado e como estava prejudicando meu namorado. Eu sei de um segredo que arruinará a vida do meu melhor amigo. Eu nunca posso contar a ele. Todos os nomes nesta história foram alterados para preservar a privacidade. Não posso contar a ninguém que conheço sobre isso, e isso tem me oprimido por meses, então pensei em postar no vazio do Reddit para aliviar um pouco meu fardo. Peço desculpas se isso for muito longo e confuso, é muito difícil para mim escrever, e estou tentando não chorar. Eu, mulher de 27 anos, sou amiga de Tom, homem de 31 anos, e Sam, mulher de 29 anos, desde o ensino médio. Eu era uma caloura enquanto Sam era uma veterana e Tom um estudante do penúltimo ano. Nós três nos tornamos muito próximos rapidamente, compartilhando o amor por videogames, anime, Pokémon e arte, e logo nos tornamos um trio inseparável. Quando os conheci, Sam e Tom estavam namorando há quase um ano, e eles eram o casal ideal. Tom levava Sam para encontros muito legais, escondia flores no armário dela, escrevia pequenas notas de amor nas margens de seu caderno, todas as coisas clichês que casais do ensino médio fazem. Após todos nós nos formarmos, nos afastamos um pouco, porque eu fui estudar em outro estado. Ainda mantive contato com Tom, e nós nos enviávamos mensagens regularmente sobre coisas pequenas. Você viu esse novo conjunto de cartas Pokémon? Ó, meu grupo de D&D acabou de fazer isso, saiu a nova temporada do nosso anime favorito. Eventualmente, pelas redes sociais, vi que ele finalmente tinha pedido a mão dela em casamento, e eles tiveram um lindo casamento. Avançando alguns anos. Comecei a namorar um cara, vamos chamá-lo de namorado terrível, ou CBF para abreviar, que, olhando para trás, era uma pessoa absolutamente horrível. Eu estava em um lugar mental ruim e só queria estar com alguém que reconhecesse minha existência. Durante esse período, eu estava isolada de muitos dos meus hobbies e amigos favoritos e estava meio perdida. Isso não desculpa o que vou contar, mas eu queria dar uma ideia do estado mental em que eu estava na época. CBF me levou para conhecer um de seus melhores amigos um dia, que, para minha surpresa, era o Tom. Aparentemente, os dois se conheceram logo depois do ensino médio e ficaram muito próximos imediatamente. Estar perto do Tom novamente começou a trazer luz de volta à minha vida, e comecei a me comportar como eu mesma novamente. Parecia que eu tinha começado a ser autorizada a viver novamente, e era algo que eu nunca esperava. CBF percebeu isso e me incentivou a passar mais tempo com o Tom, até que ele e eu ficássemos tão próximos quanto éramos no ensino médio. Um dia, CBF estava falando sobre parceiros românticos do passado, ou suas conquistas, como ele estava chamando, e mencionou todas as vezes em que esteve com a Sam. Eu imediatamente congelei quando ouvi isso. Perguntei quando eles tinham estado juntos, já que eu pensava que ele tinha conhecido o Tom e a Sam depois que eles se formaram. Ele deu de ombros e disse que a Sam tinha reclamado com ele várias vezes sobre o quão ruim era o Tom como parceiro romântico. Senti como se fosse ficar doente. Eu o chamei de mentiroso, que não havia como a Sam trair o Tom. CBF me entregou o celular dele, com a conversa dele e da Sam aberta. Eu pensei que ia vomitar. Texto após texto era sobre eles fazendo piadas sobre as inseguranças do Tom, o quão inadequado ele era. E então as fotos. Tantas fotos. Devolvi o celular dele e disse para ele sair da minha casa. Ele ficou surpreso com minha reação e realmente não conseguia entender porque eu estava chateada que ele apenas ajudou a Sam finalmente se sentir bem. Ele até insistiu que eles tinham parado assim que CBF e eu começamos a namorar, o que me deixou ainda mais enojada. Enquanto o expulsava da minha casa, ele me alertou sobre a saúde mental do Tom e que eu não poderia contar a ele. Tom tem depressão severa, e ele tentou acabar com ele mesmo várias vezes. Ele costumava dizer regularmente que Sam era a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Depois de terminar com CBF, eu não tinha certeza do que fazer. Fiquei indecisa sobre se deveria ou não contar para o Tom. Já fui traída no passado e lembro como isso me devastou. Eu estava apavorada que, se contasse a ele, ele se perdesse em sua doença mental, mas também sabia que era completamente injusto mantê-lo no escuro. Depois de alguns meses lutando comigo mesma, decidi que iria mandar uma mensagem para Sam com as provas de que eu sabia e daria a ela um ultimato, contar para o Tom ou eu contaria. O dia em que finalmente tomei uma decisão,
abri as redes sociais e fui até a página dela para mandar uma mensagem. No entanto, no momento em que cliquei em sua página, meu coração afundou no peito. As pessoas estavam postando comentários em seu perfil, como: sentiremos sua falta mais do que você jamais saberá, ou Deus leva de volta suas almas mais gentis cedo demais. E finalmente descobri o que tinha acontecido. Na noite anterior, Sam tinha sofrido um terrível acidente de carro. Ela se foi antes mesmo da chegada dos paramédicos. Lembro-me de ter desmoronado completamente. Mesmo que eu estivesse furiosa com ela pelo que havia feito, ela tinha sido minha amiga, e agora ela se foi. Tom foi hospitalizado pouco depois do funeral dela. Ele passou meses indo e vindo de alas de saúde mental após a morte dela. Sua saúde mental estava arruinada. Ele parou de comer, de falar, de dormir. Ele apenas deitava na cama e esperava pela morte. Eu tentei estar ao seu redor o máximo possível para ajudar. Ele era uma boa pessoa que havia perdido demais, e eu não suportaria perder outro amigo. Por outro lado, eu não conseguia conviver com o segredo que carregava. Ela o havia traído com seu melhor amigo por 7 anos, ela o havia zombado para seu melhor amigo. Eu sei que estou errada por pensar assim, mas por um bom tempo, fiquei aliviada por ela estar morta, só para que ela não pudesse machucá-lo mais. Sei que estava errada por pensar isso, também estava de luto. Agora, Tom está finalmente em um lugar mental melhor. Ele sai de casa e se encontra com amigos. Ele joga videogame conosco novamente. Parece feliz pela primeira vez desde que perdeu Sam. Ele ainda fala sobre ela e se recusa a sair em encontros. Diz que ela era sua alma gêmea, que ela será a única mulher que ele já amou, e que agora ele sabe que ela sempre o estará observando com carinho. Eu não contei a ele sobre o caso dela e as coisas cruéis que ela disse sobre ele. Eu sei que se eu algum dia fizesse isso, ele voltaria para o lugar onde estava quando ela faleceu. Eu sei que nunca posso contar a ele. Concordo que nunca se deve contar a Tom sobre Sam, mas se houver uma maneira de expressar a Tom que CBF não é seu amigo, isso seria benéfico. Felizmente, quando terminei com CBF, Tom basicamente cortou relações com ele também. Aparentemente, CBF estava se gabando de algumas coisas realmente terríveis que fez comigo, que merecem seu próprio post. Tom ficou bem chocado com as coisas que CBF estava dizendo e o abandonou imediatamente, antes de verificar como eu estava. Sou a idiota por não convidar nenhum dos meus irmãos para o meu casamento? Então, eu, mulher de 23 anos, estou prestes a me casar em alguns meses. E tenho alguns irmãos significativamente mais velhos, com idades de 34, mulher, 36, homem, 38, homem, e 38, homem. Todos eles agora são casados e, como eu era adolescente quando eles se casaram e tiveram um casamento sem crianças, não fui convidada para nenhum dos casamentos deles. Meu irmão mais velho teve um casamento sem crianças primeiro e depois os outros decidiram seguir o mesmo caminho. Quando meu irmão mais velho se casou, eu tinha 10 anos, então eu meio que entendo o motivo de não me convidarem. Mas ainda fiquei extremamente chateada. Meu irmão mais velho se casou com uma mulher que eu realmente adoro e eu nem sequer posso testemunhar isso? O outro irmão se casou quando eu tinha 12 anos, então novamente, entendo não me convidarem quando eu era tão jovem, mas eu era uma criança muito bem comportada e, mais uma vez, sou irmã deles. Minha irmã se casou quando eu tinha 15 anos. Inicialmente, ela não queria um casamento sem crianças, mas todos os membros da família a convenceram, dizendo: nossa, é tão refrescante estar em um casamento onde as crianças não causam tumulto. Então ela decidiu que o limite de idade seria de 16 anos, e quando perguntei se eu poderia ser uma exceção, já que tinha 15 anos e era irmã dela, ela disse não com um tom muito sério: se fizermos uma exceção para você, e as outras crianças. Não é justo. Fiquei chateada e gritei que o que não era justo era não participar de nenhum dos casamentos dos meus irmãos. Meus pais ficaram chateados comigo e me puniram. Por último, meu irmão se casou quando eu tinha 17 anos. Naquela época, eu não me importava mais, sabia que seria um casamento sem crianças e que mais uma vez eu não estava convidada. Não perguntei, não implorei. Minha prima por parte de pai, que tinha acabado de fazer 18 anos, entrou na lista e eu não. Bem, como eu disse, eu não me importei. Enviei um rápido parabéns e pronto. Meus pais ficaram furiosos por eu nem ao menos ter os parabenizado, simplesmente os ignorei e passei todo o tempo no meu quarto com meu agora futuro marido.
Já que estou me casando, decidi que nenhum deles estará presente, já que eu não fui autorizada a estar nos casamentos deles também. Quando eles não receberam os convites, todos vieram à minha casa e exigiram saber por que não foram convidados. Eu simplesmente expliquei: vocês não me quiseram no seu casamento, então eu não quero vocês no meu. Expliquei o quanto fiquei magoada por não ter podido ver nenhum dos meus irmãos se casar, e que eles deveriam experimentar o mesmo. Eles disseram que os casamentos tinham álcool, então não queriam crianças jovens e influenciáveis lá. Eu disse que tudo o que eu queria era participar da cerimônia de casamento, que não me importava com a festa depois. Então minha mãe começou a gritar novamente sobre como eu estava sendo injusta e como ela quer que todos os filhos estejam juntos naquele dia tão especial. Que irônico. Mas eu não estou recuando, acredito firmemente em não convidá-los. Então, sou a idiota? Veredito, não é a idiota. Atualização. Eles não aprovaram a atualização, então vou postá-la aqui, espero que alguém veja. Conversamos no dia seguinte à postagem que fiz. Eu disse que a única maneira de eu convidá-los era se eles explicassem absolutamente tudo. Caso contrário, não haveria convite. Depois de alguns olhares estranhos e silêncio, a verdade veio à tona. Eu sou prima deles. O irmão do meu pai estava me criando sozinho e morreu, então fui criada pelo meu tio. Eles não sabem quem é minha mãe. Eu era jovem, precisava de muita atenção, não era irmã deles, então eles meio que se distanciaram de mim. Meu irmão disse que às vezes até me odiava. Meus pais ficaram envergonhados por nunca me contar. Meu primo apenas parecia desconfortável. Eu simplesmente saí. Nós fugimos e casamos em segredo. Então, depois de toda a confusão, conversamos e percebemos que estávamos fazendo todo o casamento porque achávamos que o outro queria. Não éramos contra a ideia de um casamento grande e pomposo, mas um dia tranquilo apenas com as pessoas mais próximas estava mais próximo de nossos corações. Portanto, fizemos isso, só nós dois e alguns de nossos amigos. Estamos economizando o dinheiro para visitar nosso país dos sonhos. Meus pais tiveram a audácia de ficar bravos por não ter uma celebração, mas para ser honesta, não me importo, foi um dia para nós. É isso, espero que a atualização não tenha sido decepcionante. Um agradecimento especial a todos que me escreveram mensagens dizendo que éramos muito imaturos para casar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!